Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cursinho básico de angelologia com o pastor Sócrates Penaforte Fadul. A doutrina dos anjos. A angelologia é a matéria teológica que estuda sobre os anjos, a importância da nossa crença sobre a pessoa e ação dos anjos consiste, primeiro, no fato de que eles, confirmados na obediência a Deus, terem sido designados como espíritos ministradores em benefício dos que hão de herdar a vida eterna, conforme nós podemos ler em Hebreus capítulo 1 e versículo 14. Depois, porque todos eles, até os que caíram com Satanás no princípio, terão um papel decisivo nos eventos e terão lugar no futuro. Os anjos são protagonistas de grandes eventos nas Escrituras, no cumprimento de suas funções e atividades em submissão e obediência ao Deus Todo-Poderoso. Do Gênesis até ao Apocalipse, as atividades angelicais são tão intensas que os anjos são citados cerca de 300 vezes nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, a Palavra de Deus. Os anjos são criaturas de Deus. Os anjos são seres celestiais que foram criados do nada pelo poder de Deus. Eles foram criados perfeitos para habitarem eternamente nos céus. O Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Criador do universo, mediante a sua palavra, foram feitos os céus e todo o seu exército, as coisas invisíveis que estão nos céus, as visíveis que estão na terra, tudo foi criado pelo Senhor Jesus Cristo. Mas, no entanto, não sabemos com exatidão a época em que os anjos foram criados, porém temos conhecimento de que eles existem há muito tempo. Pois, na verdade, os judeus acreditam que os anjos eram seres eternos incorpóreos, portanto, dotados de grandes luminosidade e pureza, nunca ficavam doentes, nunca morriam, não comiam, nem dormiam, nem tampouco estavam sujeitos aos infortúnios que afligem os seres humanos. Deus rege o universo com poder absoluto e os anjos, a serviço de Deus, agem em obediência à palavra do Senhor nosso Deus. Os anjos são criaturas superiores aos homens. Apesar dos anjos serem celestiais, perfeitos, puros, poderosos, eternos, eles reconhecem que são criaturas e não admitem ser adorados pelo homem, porque somente Deus é digno de ser adorado, só Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Embora na Bíblia sejam descritos como varões, os anjos, na realidade, não têm sexo e não propagam a sua espécie e não podem gerar filhos ou outros anjos. Os anjos são espíritos
espíritos diferentes dos homens, não estando limitados a condições naturais e físicas. Os anjos não possuem um corpo carnal, material, com forma humana, mas um corpo espiritual que é acompanhado de luz e de glória celestial. O aspecto do anjo que anunciou a ressurreição de Jesus Cristo era como um relâmpago, conforme está escrito em Mateus capítulo 28 e versículo 3. Os anjos aparecem e desaparecem quando querem e se movimentam com uma velocidade incalculável. Porém, apesar dos anjos serem puramente espíritos, eles têm o poder de assumir a forma de corpos humanos para se tornarem visíveis aos sentidos do homem, a quem Deus quer revelar propósitos específicos, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 19 e versículo 1, 2 e 3. Os anjos não estão sujeitos à morte, são imortais, foram criados num estado perfeito para viverem eternamente. O anjo que apareceu no sepulcro de Jesus tinha um aspecto como de um mancebo, embora tenha existência há milhares de anos. Sobre a sua quantidade, a Bíblia diz que são milhares e milhões de anjos. Os anjos têm a sua classificação. Então, a classificação dos anjos fica assim determinada. Quanto a sua classificação, existem várias graduações de autoridades entre os anjos, correspondentes às suas diferentes funções no céu. Alguns anjos desempenham funções de grande responsabilidade junto ao trono de Deus, cooperando na administração divina. Outros são encarregados de serviços na administração de Deus quanto ao atendimento aos homens no mundo inteiro, servindo a favor daqueles que hão de herdar a salvação. O arcanjo, esta classificação dos anjos estão distribuídas em arcanjos, em querubins, em serafins, em principados e potestades. Os arcanjos, na verdade, Miguel é mencionado como o arcanjo, o anjo principal. Ele aparece como o anjo protetor da nação israelita. Aqui em Daniel capítulo 12 e versículo 1, o nome Miguel significa quem é semelhante a Deus. Desde que Satanás desejou ser semelhante a Deus, o arcanjo Miguel, cujo nome lhe traz a honra de defender a glória que pertence unicamente ao Senhor, é sempre citado este arcanjo em confronto com o adversário, o diabo. Talvez o fato de ser significado por Deus para cuidar da expulsão de Satanás do céu, Miguel sempre aparece em peleja contra o inimigo de Deus e defendendo a Israel, o povo escolhido de Deus. De acordo com a Bíblia Sagrada, Miguel é um dos primeiros príncipes, o que sugere a existência de outros príncipes de destaque no céu. A maneira pela qual Gabriel é mencionado
também indica que ele é de uma classe muito elevada. Ele está diante da presença de Deus e a ele são confiadas as mensagens de mais elevada importância em relação ao reino de Deus. Gabriel foi o portador da mensagem a Zacarias sobre o nascimento de seu filho João, que depois veio a ser chamado de João o Batista e agora é conhecido como João Batista, o precursor de Jesus. Então, foi também este arcanjo que ele também quem trouxe a grandiosa mensagem para a Virgem Maria de que ela haveria de dar à luz o Filho de Deus, que seria o seu nome Jesus. Os querubins pertencem também a uma classe elevada de anjos. Eles ocupam uma função muito especial e de grande responsabilidade na administração divina junto ao trono de Deus. A Bíblia afirma que Deus está entronizado entre os querubins. Deus habita entre os querubins e eles são chamados de querubins da glória. Os querubins são anjos relacionados também com os propósitos redentores de Deus para o homem. Eles são descritos como tendo rostos de leão, de homem, de boi e de águia. Isto sugere que representam uma perfeição de criaturas, força de leão, inteligência de homem, rapidez de águia e serviço semelhante ao que o boi presta na terra. Provavelmente foi a primeira vez que vieram querubins à terra para proteger o acesso à árvore da vida no Jardim do Éden. Foi em Gênesis capítulo 3 e versículo 24. E a grande importância dos querubins no conceito divino se observa no fato de que Deus ordenou que fossem feitos 2 querubins de ouro numa só peça para fazerem parte do propiciatório que ficava acima da Arca da Aliança, o lugar mais sagrado do culto divino no Antigo Testamento. Deus também mandou que fossem bordados querubins em obra-prima sobre o véu, bem como nas cortinas do tabernáculo. E assim nós vemos que os querubins têm esta observação. Os serafins, outra classe angelical, são mencionados apenas em Isaías capítulo 6 e versículo 1 até o versículo 6. Pouco se sabe a respeito deles, segundo alguns estudiosos deste assunto com especialidade. Eles constituem a ordem mais elevada de anjos e a característica que os distingue é um ardente amor para com Deus. A palavra serafins significa ardentes. O nome deles indica uma alta patente. Os serafins têm 3 partes, tem 3 pares de asas, por exemplo, com 2 voam, com 2 cobrem os rostos em reverência diante de Deus e com 2 cobrem os pés para que as suas próprias obras não apareçam. Eles sempre clamam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Principados e potestade. Os principados e potestade já na Bíblia menciona
menciona-se que são classificações de governos e domínios. A Bíblia parece ensinar que cada nação tem seu anjo protetor, o qual se interessa pelo bem-estar da mesma nação, conhecido como anjo das nações. Um principado é um pequeno estado independente, cujo soberano tem o título de príncipe. Já a potestade é a própria autoridade constituída, é aquele que tem o poder para exercer certas funções. A Bíblia faz referência a dois tipos de potestades, a saber, as do céu e as da terra. Os principados e potestades da terra têm domínio sobre os homens. Paulo recomenda submissão total, reconhecendo que essas potestades foram constituídas por Deus, ou seja, são os governos humanos constituídos pelo próprio Deus. Em relação aos principados e potestades do céu, anjos com autoridade e poder, Paulo ordena que coloquemos a armadura espiritual e entremos em luta contra os principados e potestades do mal. Ou seja, são dominadores invisíveis e hostes infernais da maldade que se opõem aos governos humanos estabelecidos nas nações, manipulando-os para fazerem o mal, e são inimigos mortais da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na terra. A felicidade da igreja é saber que Cristo está assentado à direita de Deus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, como está escrito aqui em Efésios, capítulo 1 e versículo 20 e 21. Na verdade, o profeta Daniel faz referência a eles. Havia um príncipe angelical sobre os persas. Havia também um príncipe angelical sobre o governo da Grécia. Os judeus estavam sob a autoridade do principado do arcanjo Miguel. Era tempo de os judeus regressarem do cativeiro, e Daniel se dedicou a orar e jejuar pela sua volta. Depois de 3 semanas, um anjo apareceu-lhe e deu como razão da demora o fato de que o príncipe, o anjo da Pérsia, havia se oposto à volta dos judeus. O anjo lhe disse que a sua petição para o regresso dos judeus não tinha quem a apoiasse a não ser Miguel, o príncipe da nação hebraica. O príncipe dos gregos também não estava inclinado a favorecer a volta dos judeus. Entretanto, Miguel estava pelejando com aquele mensageiro celestial, provavelmente Gabriel, para que os judeus retornassem do cativeiro babilônico. A palavra do Novo Testamento para principados pode referir-se a esses príncipes angelicais das nações. É o termo usado também para os anjos bons como para os maus. Na antiga aliança, Israel vivia sob o principado de Miguel, o arcanjo. Entretanto, na nova aliança, a igreja vive sob o governo
e principado do próprio Senhor Jesus Cristo. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Tanto na antiga como na nova aliança, os anjos foram personagens importantes e continuam sendo espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Do Gênesis ao Apocalipse, os anjos de Deus atuam em favor do seu povo eleito. Agradecemos ao nosso bondoso Deus, maravilhoso, glorioso, pela existência dos anjos eleitos e valorosos em poder, os quais nos ajudam e nos acompanham no nosso dia a dia, livrando-nos do mal e nos guardando em todos os nossos caminhos. Que o nome do Senhor nosso Deus continue sendo glorificado, que ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Amém.